Bem-vindos a mais uma aula sobre os discípulos de Jesus. O perfil comportamental deles e o temperamento é a mesma coisa, são duas nomenclaturas para a mesma coisa. O perfil comportamental ou temperamento. E hoje é uma curiosidade, falar de Tomé é uma curiosidade. Quando eu falo de Tomé para você, o que você lembra? O discípulo incrédulo. Mas se você parar para pensar, quando Jesus falou de incredulidade, ele falou com todo mundo. Se você parar para pensar um pouquinho, quando eles estavam ali no mar, no temporal, Jesus ele falou que eles tinham pouca fé. Então Tomé, ele não é o único que teve problema para crer. E se você também analisar, os discípulos, eles não estavam ao pé da cruz. Então, eles também não criam, eles estavam lá trancados no cenáculo. Então, hoje, eu vou ser um pouquinho defensora de Tomé, para a gente entender o perfil comportamental e talvez no final você até pense, olha, talvez eu agisse como Tomé. Não é a primeira vez, porque Tomé ele vai aparecer antes, mas eu quero ir ali para a última vez que nós temos informação sobre Tomé, que foi no momento da ressurreição. Jesus ressuscita e ele vai para o cenáculo e ele está com os seus discípulos que estavam trancados, com medo, todos estavam lá. E o interessante é que já aí não são 12 discípulos, porque Judas já tinha traído. E nós temos também a informação de que Tomé não estava ali. Então, quando Jesus entra, nós vamos ver aqui o que acontece em João, capítulo 20, versículo 24. 24 e 25. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali puser o dedo e não puser a minha mão lá no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então, você considera como falta de fé. Mas se você pensar, nós temos uma diversidade, a beleza na diversidade dos 4 temperamentos. Uma pessoa melancólica, ela é muito minuciosa. O melancólico, ele gosta de detalhes, ele gosta de muita análise sobre a situação. Então, ele é considerado até como uma pessoa negativa, crítica. Esse é o lado defeito. Eu não gosto muito de chamar de defeito, mas são os pontos fracos no melancólico. É a indecisão, porque ele sempre acha que aquilo que ele faz não está bom o suficiente, porque ele é muito exigente com ele mesmo, ele é muito exigente também com os outros. Então, quando você olha aqui para Tomé, dava para acreditar nos outros que estavam dominados ali pelo medo, trancados? Ele achou que talvez eles tivessem tido ali uma visão e que fosse, na verdade, um delírio deles. E por isso, ele queria comprovação. E onde estava Tomé? Ele não estava no momento em que Jesus entra ali pela primeira vez no cenáculo. E onde ele estava? Bom, eu tenho aqui as minhas conjecturas. Para mim, como você vê que ele não estava isolado, ele não estava ali na casa dele. Não, ele estava ali junto com os discípulos. É só naquele momento que ele não estava. Para mim, ele não era covarde. Ele foi comprar comida, comprar o que era necessário. Afinal, eles estavam ali
trancados há 3 dias, eles precisavam comer, talvez o estoque de comida, de água tinha acabado. Então, eu vejo que Tomé, na verdade, ele era mais corajoso do que os outros, porque o Tomé, ele saiu. Né? Está escrito que os discípulos eles estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Agora Tomé, ele não estava trancado. Então ele era mais corajoso. Então vamos jogar por terra alguns mitos. Ele não era covarde, ele era corajoso. Problema de fé, ele tinha igual os outros discípulos. Porque se os discípulos tivessem fé, eles estariam na porta do túmulo esperando Jesus ressuscitar. Porque todos eles escutaram Jesus dizer que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Por isso que eu não coloco Tomé no destaque da incredulidade. E Jesus, ele achou graça na vida de Tomé. Jesus, ele achou a vida de Tomé tão importante quanto eu estou achando. Quer dizer, ele como Deus achou muito mais. Por quê? Porque 8 dias depois, Jesus ele volta no cenáculo no momento em que Tomé está. Especialmente para Tomé. Então, Tomé era amado, Tomé era valorizado, Tomé era importante no reino dos céus, senão Jesus não voltaria. Dizia não, ele que creia no relato dos seus amigos. Mas Jesus, ele apareceu de novo, está escrito lá no versículo 26 de João, capítulo 20, está escrito: passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: você creu porque me viu. Felizes os que não viram e creram. Aí você fala, mas Jesus estava dizendo aqui, né, não seja incrédulo, mas crente. Mas ele falou isso também em outras circunstâncias com os outros discípulos. Então Jesus aqui mostra que Tomé era valioso, que tinha essa característica. Claro, ele era mais racional. No entanto, você vê aqui, olha como que ele está chamando: Senhor meu e Deus meu. Ao mesmo tempo que ele era racional, ele é super espiritual, apaixonado pela presença do Senhor. E Jesus sabia que valia a pena investir em Tomé. Tirando esse mito de que Tomé era uma pessoa só incrédula, ele era tanto quanto os outros, né? Eu quero mostrar, então, mais episódios aqui na frente em que Tomé aparece. Você viu que as características aqui, até do último momento em que Tomé aparece, é que ele é de um melancólico, que gosta de detalhes. E Jesus ouviu, porque quando Jesus se manifestou, Jesus falou: tudo bem, então coloca as mãos aqui nas minhas marcas, coloca as mãos aqui, coloca a mão do meu lado. Você viu que Jesus escutou tudo que Tomé disse. E isso é detalhe. O melancólico, ele é detalhista. Mas e essa coragem? Essa coragem de sair enquanto todos estavam trancados? É de um colérico prático e que gosta de solução. Está todo mundo com sede, então vou buscar água. Está todo mundo com fome, ninguém se mexe, então vou lá comprar comida. Eu vou ser prudente na hora que eu sair, mas eu vou fazer alguma coisa.
Você vê características de colérico, características de melancólico. Agora nós vamos ver aqui outro episódio em que você vai entender melhor qual o perfil comportamental aqui do Tomé. Veja em João 11, os discípulos estão ali falando sobre a situação de Lázaro. Então, João 11 em diante, está escrito o seguinte: tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estavam falando do repouso do sono. Então Jesus falou mais claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. O que você vê aqui? Uma pessoa sem fé? Uma pessoa covarde? Ou um homem que amava tanto, pronto para entregar a sua vida por Jesus? Ele está falando, Jesus está indo para um local perigoso. Os judeus querem matar Jesus. Ele está indo lá na casa de Lázaro e a gente vai junto. Aonde Jesus for, nós vamos. Se tivermos que morrer, morreremos. Então, o que eu vejo aqui é um Tomé intenso, um Tomé apaixonado pelo Senhor e que tinha fé e que tinha amor. Então, você está vendo? Por isso que eu estou desconstruindo que Tomé era o incrédulo. Bom, ele perdeu o encontro com Jesus, mas depois ele teve o encontro com Jesus, ele creu, tanto quanto os outros apóstolos. Jesus, ele passa a elogiar uma nova geração de discípulos que com o Espírito Santo, e não esqueça, também que eles ainda não tinham o Espírito Santo, não tinham a experiência com o Espírito Santo que vai acontecer lá em Atos 2. Então, eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus preenchendo a vida deles, guiando, revelando, ajudando, consolando. Eles tinham Jesus, eles viveram 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham essa experiência, eles não receberam revelação, né, deles serem ensinados pelo Espírito Santo. Então, eu vejo outra característica aqui de Tomé. Ele era prático, ele era uma pessoa que solucionava problemas, ele era intenso, ele era uma pessoa dos detalhes. Mas aí ainda temos a última passagem para nós lermos sobre Tomé em João 14. Você vê que tudo de Tomé está em João? João 14, Jesus começa a ensinar os discípulos coisas profundas. Então, João 11, Jesus está chegando em Jerusalém. João 14 já é a última semana de Jesus, antes dele entregar a sua vida por nós. Em João capítulo 3, eles estão no cenáculo e Jesus lava os pés dos discípulos. João 14, que você está comigo, eles estão ali dentro do cenáculo. Então, você viu Tomé antes do cenáculo, Tomé no cenáculo e Tomé depois volta a estar no cenáculo, só que depois da morte de Jesus. Então, o espaço de tempo aqui são 3 ocorrências com Tomé que foram num espaço de poucos dias. Olha, 3 vezes citar um discípulo. Tem discípulo que ele é citado no início, quando é chamado, e depois não tem mais nenhum episódio em que se fale do discípulo, ou em que você veja o discípulo falando alguma coisa, ou questionando alguma coisa. Isso para você ver a relevância de Tomé.
Um discípulo, ele não é mais importante do que o outro. Não, Jesus escolheu os 12, todos eles eram importantes, mas você vê que Tomé, ele sobressai, porque ele realmente era uma pessoa muito importante para o reino de Deus. Veja a pergunta de Tomé diante dos mistérios que Jesus está falando. Eu vou começar aqui em João 14, 1. Olha, o Senhor está dizendo o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você acha mesmo que Tomé era incrédulo e que ele era medroso? Não. Você vê aqui que ninguém entendeu o que Jesus estava falando. O que Jesus está dizendo aqui é muito complexo para eles entenderem, né? Olha, eu estou indo para a casa do pai, eu vou preparar a morada. E isso, eles sabiam que era uma linguagem de casamento. Quando o noivo pede a noiva em casamento, ele tem que voltar para a casa do pai, para construir uma casa para a noiva. Eles sabiam que essa era uma linguagem de casamento, mas eles não estavam conseguindo encaixar aquilo com o que eles estavam vivendo. Afinal, era Páscoa, eles estavam em Jerusalém, tinha muitos perigos, tinha muitos riscos ao redor deles, então não estava encaixando. Ninguém estava entendendo. Mas Tomé, ele não era ali o único que não estava entendendo, mas mais uma vez eu vejo coragem na vida de Tomé. Mais uma vez eu vejo intensidade na vida de Tomé. E Tomé levanta a mão ali, ele diz: Senhor, eu não entendi não. Que caminho? Eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo que eu sei qual é o caminho, eu não sei qual é o caminho. Então, se você parar para pensar, todos nós temos um temperamento que ele é dominante, mas você também tem 2 outros em porcentagem menor, mas que também são relevantes para você perceber ele ali em algumas áreas da sua vida. Então, muitos me perguntam: quando eu ouço falar de temperamento, parece que eu tenho todos. Não é que você tem todos, você tem um que se destaca mais, você tem um que é predominante, mas você também tem outros temperamentos que são em porcentagem bem menor em algumas áreas. E voltando a recordar aqui, o que é temperamento? Temperamentos são características suas e que você tem e que não tem como mudar. Tem como melhorar alguns pontos fortes e tem como minimizar um ponto fraco. Mas foi Deus que te deu, Deus que te criou. Nós podemos separar os temperamentos em extrovertidos e introvertidos. E se a gente falar em extrovertido e introvertido, você acha que Tomé é introvertido ou extrovertido? Bom, eu daria a resposta extrovertido. Porque um introvertido, ele espera que alguém pergunte para ele ouvir a resposta, porque ele é mais introspectivo, ele é mais tímido, mais fechado. Mas o sanguíneo e o colérico, que são temperamentos extrovertidos, esse pergunta: não, eu quero saber, eu não entendi, diz que eu sei o caminho, mas eu não estou entendendo, eu não sei qual é o caminho. Então, nós já estamos vendo que Tomé era extrovertido,
que as características dele são mais para colérico do que para sanguíneo, a despeito dele ser uma pessoa falante, que é uma característica do sanguíneo, mas ele é mais colérico do que sanguíneo. Ele era uma pessoa muito prática. Tá bom, eu tenho que saber qual é o caminho, mas o senhor precisa falar o nome do caminho. Eu não sei qual é. E aqui Jesus fala. Jesus diz para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, faça o que eu ensinei. Quando Jesus disse eu sou o caminho, ele está falando eu sou a verdade. Eu falei para perdoar, então eu sou o caminho do perdão. Eu falei para amar uns aos outros, eu sou o caminho do amor. Eu falei eu disse que eu vim para salvar, então eu sou o caminho da salvação. Então Jesus é o caminho. A verdade, nós temos muitas verdades que não são. Nós chamamos de crenças ilimitantes. Para você é uma verdade, mas é uma grande mentira. O que é uma crença limitante? É aquilo que você acredita a seu respeito, mas essa sua crença ela foi estabelecida a partir do que outras pessoas falam sobre você. Ah, você não faz nada direito, você não é organizado, você não vai dar para nada. Aí você absorve. Você vai absorvendo tudo aquilo e você acredita nisso. Isso é uma crença que te limita. Mas, na verdade, é uma mentira que tem que cair por terra. Nenhum discípulo, com certeza, se achou capaz. Jesus só disse: siga-me. E isso era de praxe, era uma coisa comum naquele tempo. Quando um rabino chamava os discípulos para segui-lo, era dessa forma. E eles foram entendendo que esse rabino era o Messias somente com o passar do tempo. Então, quando Jesus chamou, todos eles com as suas características, todos eles tinham mais pontos fracos e visíveis aos outros do temperamento deles do que pontos fortes. Por isso que a gente logo aparece assim que é um grupo que Jesus orou, né? Mas ele orou para escolher, mas parece que escolheu errado. Mas não teve erro nenhum na escolha de Jesus. Eu estou falando durante os 3 anos que Jesus teve que trabalhar intensamente na vida deles. Mas você vê, no entanto, que lá no final, quando Pedro, depois que ele é restaurado por Jesus, depois do perdão de Jesus, lá na igreja primitiva, a atuação de Pedro é fantástica. E aí você vê Pedro, quando Jesus chamou, ele era sanguíneo, mas ele continuou sendo sanguíneo. Só que um sanguíneo com os pontos fortes do sanguíneo. E aí você olha para o Pedro da igreja primitiva, você vê ousadia, você vê calma, mas você vê características de um sanguíneo. Ele continuou sendo falante, ele continuou sendo uma pessoa tremendamente simpática, comunicativa, espontânea, intensa naquilo que ele fazia. Tudo são características do sanguíneo. Agora, Tomé, você não vê essa simpatia. Por isso que eu digo que ele não era sanguíneo. Eu vejo em Tomé seriedade, eu vejo em Tomé compromisso, aliança, intensidade, mas era uma pessoa mais voltada para o racional. Você acha mesmo que Jesus, onisciente, ele não poderia chegar lá no cenáculo em hora que os 11 discípulos estavam? Tinha que ser justo na hora que Tomé tinha saído. E veja que Tomé voltou logo, porque logo quando voltou, os discípulos falaram: olha, Jesus esteve aqui, ele esteve aqui conosco. Então ele não demorou tanto assim.
Então, você acha que Jesus, ele errou no horário? Porque ele precisava fazer 2 viagens, voltar. Ele foi uma vez para o cenáculo e aí ele voltou outra vez para o cenáculo. Se ele chegasse numa hora que todo mundo estava lá, ele pouparia trabalho. Mas foi tudo proposital. Jesus, ele programou tudo. Não, eu quero que Tomé tenha uma experiência, porque agora que ele vai ser apóstolo na igreja primitiva, eu preciso que ele deixe, eu preciso que ele continue sempre sendo esse homem que gosta de praticidade, do raciocínio. Eu quero que ele continue sendo essa pessoa prática, resoluta, mas eu quero que caia por terra todo o excesso de raciocínio, que caia por terra todo o excesso de dureza, para entrar no reino espiritual. E você vê que Tomé, depois dessa experiência, o que aconteceu com Tomé? Tomé voltou para Galileia? Não, Tomé ficou impactado. Você viu comigo lá João 20, ele ficou completamente impactado. Ele disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ali ele estava adorando, ali ele estava rendido aos pés de Jesus. Ele não voltou para Galileia, não, olha, isso de voltar para Galileia foi um delírio, né? Ele tinha certeza, ele viu, ele constatou e agora ele sabia que ia ter um momento em que essa praticidade dele, essa parte racional dele seria bom, mas ele precisava mergulhar nesse espiritual que Jesus tinha mostrado para ele nesses 3 anos. Tanto que ele permanece no cenáculo durante mais 10 dias orando, perseverando para receber o batismo do Espírito Santo. Resumindo, quem era Tomé? Um discípulo muito amado, muito especial, um discípulo que se tornou, como muitos deles, um mártir. Quando o apóstolo, ele levou até o fim a tarefa que o Senhor tinha dado para ele. E você vê que Jesus, ele foi buscar cada um de uma forma especial. Ele foi buscar João lá, em João 21, no barco. Jesus tinha perdoado João, mas João não tinha se perdoado. Então, ele foi ali, ele teve um momento entre João e Pedro, porque João, ele tinha que se perdoar. Já que ele estava ali ao pé da cruz, por que ele tinha que se perdoar? Quem não esteve ao pé da cruz foi Pedro. Quem negou foi Pedro. Por que João, ele teve esse sentimento? Porque João, talvez, como um melancólico, talvez ele pensasse: eu falhei. Eu tinha que estar lá no túmulo. Eu vi o túmulo vazio e nem assim eu acreditei. Talvez ele tivesse decepcionado com ele mesmo. Não esqueça que João, ele era melancólico, e o melancólico, ele cobra muito de si mesmo, ele exige muito de si mesmo. Por isso que Jesus, ele pegou os 2 discípulos de uma vez, lá em João 21, Pedro e João. E você vê que ele deu uma atenção especial para esses 2. Mas Tomé, ele também recebeu uma atenção especial. E eu creio que cada discípulo teve o seu momento de atenção especial para se tornar esses apóstolos, que seriam pessoas ungidas, mas restauradas emocionalmente. Eles iriam enfrentar muita perseguição, muita calúnia, e eles
Se eles continuassem frágeis do jeito que eles eram, cada um no seu temperamento, cada um com o seu modo, responderia às calúnias, às injustiças, né? Os que fossem melancólicos, eles iriam tratar de se trancar no quarto e desistir. Os coléricos, eles iriam já sair no soco. Os sanguíneos iriam fazer como Pedro, que ali no Getsemane vai lá, já cortou a orelha do Malco. Ia ser uma loucura. Você vê que cada um deles, se não tivesse sido transformado emocionalmente, não se tornariam, eles não se tornariam cada um grandes homens de Deus. E Tomé, ele não é um a menos, ele é um discípulo que foi curado, um discípulo que foi transformado, né? Mas o temperamento dele continua o mesmo, até o momento em que ele morreu. Você nasce e você morre com o mesmo temperamento. Por exemplo, o fleumático, uma característica do fleumático é tentar ser apaziguador. Não gosta de conflitos, não gosta de brigas. Na verdade, quando não tratados por Deus, ele foge, para não ter briga, ele foge das situações. Mas, para a gente poder finalizar aqui, concluir, você pode ter 70% do seu temperamento dominante e os outros 30% você pode ter até 2 temperamentos que atuam em áreas diferentes aí da sua vida. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo, que eu estou dando nessas aulas. O meu temperamento dominante é colérico. Eu sou mais racional, sou mais rápida, mais prática. Então, na minha vida ministerial, é assim, na profissional, impera o meu temperamento colérico. Mas eu também sou melancólica, eu exijo muito de mim mesmo, eu gosto dos detalhes, eu preciso entender, não adianta você achar que vai me convencer de qualquer maneira, não me convence, eu tenho a necessidade de entender as coisas, né? Você vai me ver perguntando a mesma coisa, algumas vezes até eu me sentir satisfeita. Bom, entendi. Então, posso tomar uma decisão em cima disso. Na minha vida, no meu círculo íntimo, né, o que é o círculo íntimo, gente? Amigos mais perto, familiares, isso é o seu círculo íntimo. Então, no meu círculo íntimo, eu tenho mais uma forma melancólica de ser, ou seja, eu sinto muito intensamente as coisas, por mais que eu fique caladinha, aquela coisa do melancólico, de sentir intensamente. Tá vendo? Não falou comigo, não se importou, não me ajudou quando eu precisei. Aquela coisa, né, do melancólico. Então, nós não somos pessoas incoerentes. E isso é a beleza da diversidade. Você acha que todo colérico é igual? Não. Você tem o colérico melancólico, como eu, você tem o colérico sanguíneo, você tem o colérico fleumático. Então, se nós fôssemos todos iguais, nós seríamos robôs. Jesus chamou 12 homens, ainda que em momentos você me ouça dizer, era melancólico, e esse também, mas ainda assim eles eram diferentes, porque a mistura do temperamento em cada um é diferente, e isso nos transforma em pessoas únicas, especiais para Deus. Assim como a sua digital, assim como o teu tom de voz é único, você é uma pessoa especial. E cada um dos discípulos, e eu vou provar que até Judas, Jesus amou muito Judas, e Jesus não errou
ao escolher Judas. E nós vamos ver aonde foi que Judas tropeçou no seu próprio temperamento. Porque nós já falamos de vários discípulos, então você vai ver comigo, em alguns momentos, todos eles teriam do que se envergonhar. Mas foi registrado na Bíblia. Poxa, eu tenho vergonha de ter feito o que eu fiz, e está registrado. Mas depois, Jesus restaurando o ponto forte do temperamento deles, o ponto fraco. Jesus restaurando o ponto fraco, o ponto forte do temperamento deles ficou tão evidente, né? Ficou tão em evidência que todo mundo esqueceu o tempo em que eles eram pessoas incoerentes e passaram a admirar esses homens praticamente imbatíveis, que provocaram uma revolução depois do batismo com o Espírito Santo. Homens que entraram em países, que avançaram nos continentes e levaram tantas pessoas ao reino de Deus. Então, eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que essa aula ela tenha te trazido um novo entendimento, uma nova forma de olhar para Tomé, que você tenha aprendido que Tomé ele era um colérico melancólico, prático, racional, mas muito intenso, muito apaixonado por Jesus e muito corajoso, entre outras características. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo discípulo, se Deus quiser.